Olá, telespectador, telespectadora do 16, a TV da cidade. No ar mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual, recentemente concorrendo à eleição em São José do Rio Preto, deputado João Paulo Rilo. Seja bem-vindo, deputado, é um prazer recebê-lo aqui no nosso... Obrigado, Marco, é um prazer retornar aqui depois da eleição para conversar um pouco com você. Antes do deputado falar com a gente, nós temos aqui os principais destaques do dia. O Diário da Região diz que fichas sujas usam esposas como laranja, driblam lei e ganham eleição. Aquela história é a seguinte, que o sujeito estava inelegível, aproveitou, colocou o nome da mulher e votaram no número da legenda. Sempre se dá um jeitinho, né? O jornal Bom Dia diz que a nova Câmara é mais jovem e mais feminina. Eu queria acreditar, eu quero acreditar que essa nova Câmara, ela tenha como exemplo essa Câmara que nós tivemos aí, essa devassa, essa varredura, né, de entulho que nós tivemos, e que esses novos que estão entrando agora tomem como exemplo os movimentos, como o Vergonha Rio Preto, por exemplo, que ajudou a limpar aquela corja, aquela crosta de gordura em excesso que estava ali. Então, né, subiu um pouquinho lá no fundo e tal, mas dá para dar uma limpada um pouco mais. E o movimento Vergonha Rio Preto, eu disse ontem aqui e vou repetir, é o maior vitorioso dessas eleições em Rio Preto. Esse movimento nasceu, se fortificou e acabou limpando da Câmara Municipal, pelo menos ali um pouco daquilo de ruim para a história política dessa cidade, para a democracia e para qualquer coisa que o valha, né? Então estou muito satisfeito com isso e parabéns a vocês mais uma vez do Vergonha Rio Preto. Tem gente que está tentando denegrir a imagem do Vergonha Rio Preto, absolutamente. Vocês são vencedores, vocês foram cidadãos que exerceram perfeitamente a cidadania. É isso que importa. Os adereços, deixa a coisa rolar. Vocês são verdadeiros e foram à linha de frente para tirar uma cambada que estava dentro da Câmara. Tomara que essa cambada seja alijada de qualquer tipo de processo político, né, que venha por aí. E agora tem uma coisa, o atual prefeito e futuro prefeito está dizendo que vai aproveitar todo mundo, aqueles que perderam poderão retornar à Câmara. Então é a hora de você, eleitor, cobrar do seu vereador, aquele que você elegeu, o seguinte: meu amigo, eu te elegi para ser vereador, porque senão nós vamos ter tudo de volta lá. Aí não vou suportar. Bom, esses são os destaques do dia. Primeira pergunta inevitável: qual é o balanço, deputado, que o senhor faz da eleição recente aqui em Rio Preto, onde o senhor foi candidato a prefeito e fez 30%, quase 30% dos votos válidos na cidade? É uma votação, como disse o professor Adalberto de Estácio ontem aqui, é uma votação expressiva que acaba se consolidando. O senhor também tem essa ideia definitiva do processo eleitoral? Olha, Marco, em relação à votação que eu tive nessa eleição, sim, muito positiva. Eu aumentei em relação à votação tanto de deputado dentro da cidade, como na eleição passada, no primeiro turno. Eu superei um pouco a votação. Infelizmente não teve segundo turno. E também não foi por muito, né? Foi por pouco. Poderia ter acontecido um segundo turno em Rio Preto, mas não aconteceu. A maioria fez opção pela continuidade de um projeto. Então eu aceito, né, a decisão da maioria, não discordo da opção feita, mas aceito e respeito acima de tudo. E agora é bola para frente. O processo terminou antes, poderia ter tido um pouco mais de discussão. E quando eu disse na minha fala final lá no comitê, para os militantes do partido, pelos candidatos a vereadores, de que existe um terceiro turno. E não disse no espírito de rivalidade, muito pelo contrário. O terceiro turno é a sociedade na rua, os movimentos têm que começar. Teve uma coisa muito importante nessa eleição, que deu alguns resultados. Um deles eu acho que foi a renovação da Câmara, renovação de nomes. Agora nós precisamos ver se tem renovação política, de gesto.
né? Mas foi muito importante. O movimento social foi resistente em Rio Preto. As pessoas resistiram, tiveram posição, e 42% da cidade, que é a votação somada a mim e dos demais candidatos, disseram não à continuidade de um projeto. E agora é óbvio, tem uma coisa que, em relação ao resultado, é detalhe. O que é detalhe? O que aconteceu durante o processo eleitoral. As injustiças, as interpretações erradas, as perseguições, o uso da máquina, o abuso do poder econômico. Isso tudo é detalhe, porque se não foi detectado e combatido em tempo, isso vira história apenas. Não tem mais, é insignificante do ponto de vista de mudar o resultado ou não. O resultado está dado. Agora, do ponto de vista pedagógico, político, para construir, vocês vislumbrar um futuro e construir algo novo na cidade, formar novas lideranças, é muito importante que seja contado. Espero que os movimentos que estão com essa disposição façam isso. Teve muita injustiça por parte da justiça eleitoral, muita injustiça, né? Muita interpretação que beneficiou uma candidatura e prejudicou outra. A justiça eleitoral e o Ministério Público condenou em 20 dias o movimento Vergonha Rio Preto e demais instituições, sindicatos, outras organizações, quando apresentaram um panfleto que pedia pedido de CPI na Câmara, que usava as matérias de jornais sem um adjetivo a mais. Eles foram condenados antes de começar o processo eleitoral por campanha negativa antecipada. E esse método do Ministério Público, quando eu falo Ministério Público, é aqueles que agiram, obviamente, que eu não estou generalizando e colocando todos os promotores, que felizmente a grande maioria é muito combativo e muito isento. Mas existem aqueles que fazem outras interpretações, que têm uma visão mais conservadora das coisas. Só que às vezes essa visão conservadora prejudica a democracia, prejudica as pessoas. Mas isso tudo é página virada. Mas é importante ser contado, e vai ser contado. Nós temos todas as ações que nós entramos, todos os pedidos que foram negados e todos os pedidos dos adversários que foram aceitos. Então, isso está na história. Você sabe que o chefe de gabinete do prefeito, ele saiu que nem um capitão do mato, perseguindo as pessoas que estavam distribuindo material, assumidamente não era apócrifo, apenas que dizia a verdade, uma verdade que ficou nas páginas de jornais, infelizmente, que não dialogou com a cidade. Então, essa discussão continua. A discussão administrativa de quem vai governar a cidade, página virada, quem ganhou governa, com seu método, com seu jeito. Mas a cidade não tem dono. E a democracia, ela pressupõe participação popular em todos os sentidos. Então, aquilo que eu defendia... Pressupõe, né, deputado? E aí cabe a nós, que acreditamos na política mais participativa, agir. Eu falei tanto em política participativa, que eu represento um mandato de deputado estadual, referendado pelo voto popular. Então eu tenho que intensificar cada vez mais a participação. Vou trabalhar pela cidade, trabalhar muito pela cidade, como sempre trabalhei. Continuar, intensificar minha parceria com as instituições. Eu, em pouco tempo de mandato, apresentei emendas para a cidade, emenda para as instituições que saíram, quase todas elas, né? E nunca coloquei uma instituição no meu programa eleitoral. Porque é obrigação minha, é dinheiro público. Eu vou intensificar, foi muito legal essa relação que tive na eleição, com vários segmentos da sociedade, lojas maçônicas, Rotary, né? Escolas particulares me surpreenderam, dando aula de dignidade, de cidadania, abrindo para todos os candidatos irem falar do seu programa. Eu fiquei fascinado com essa possibilidade. E tem uma avaliação de vitória política, né, de uma parte da cidade que resistiu e não aderiu a um projeto. E é assim que nós temos que continuar. Então, deputado, deixa eu fazer uma pergunta. O tempo todo, os institutos de pesquisa apontavam que o senhor tinha 20, 21, 22, chegou até 24%. De repente o senhor fecha a eleição com 30% dos votos válidos. Onde que está a diferença? Onde é que teve erro aí? Houve um equívoco por parte dos institutos de pesquisa? O que o senhor entende desse processo? A pesquisa não tem obrigação de acertar resultado, né? Mas também não pode ter sempre o dever de atrapalhar o resultado. E o que acontece? Eles esconderam o meu crescimento e o crescimento do Maurício Belódio o tempo inteiro. E na urna... Deixaram o Maurício patinando lá? Exatamente, você sabe que isso influencia o eleitor, infelizmente. Acho que a regra para a pesquisa eleitoral ela tem que ser repensada, ela tem que ter mais civilidade, né? Porque é muito desigual também. Então isso acaba influenciando. Mas não acho que perdi a eleição por conta de instituto de pesquisa, de jeito nenhum. Mas
ela acaba, é um conjunto de coisas, Marco. Sim. Um conjunto de ações. Nós enfrentamos uma eleição, nunca a máquina pública foi tão utilizada, todo mundo sabe do que eu estou falando. Nunca foi tão utilizado como foi agora. Você tinha dezenas de candidatos a vereador que ficaram durante 4 anos recebendo dinheiro público praticamente sem trabalhar, sem uma função definida dentro da máquina pública. O único, qual é a tarefa dele? Eu vou receber durante 4 anos para ser candidato ao final do ano. Tá aí, isso é registro, isso aqui não é denúncia, isso é fato. Aconteceu, conversa com os servidores públicos e tá, a lista dos apadrinhados estão aí para ver, para quem quiser ver. Então foi isso, e política é um jogo que nunca termina. Eu não vou parar de fazer política, eu não vou deixar de trabalhar pela cidade, eu não vou deixar de caminhar. Até porque eu sou seu cargo de deputado, né? Continua deputado, claro, né? claro. E então o balanço, o senhor chegou a fazer 66 mil votos, foi isso? Na eleição passada eu fiz 61 mil votos no primeiro turno, agora eu fiz 66 mil votos. Nós crescemos um pouquinho, aproximadamente aí 10% da votação em relação à eleição passada. Então o senhor fica com os votos válidos com 1/3 praticamente dos votos válidos de Rio Preto consolidado, é isso? Exatamente. E essa eleição teve uma característica, né, Marco? O número de brancos nulos e a abstenção foi muito alto, muito alto. Tanto é que Rio Preto tem mais de 300 mil eleitores e o prefeito foi eleito com 130 mil votos, 133 mil votos, ou seja, ele não teve 50% do total de votos, ele teve dos votos válidos. É uma característica a ser observada. Já vai em consideração, né? Tem que ser levado em consideração. Vale, 42% dos votos válidos disseram não a um projeto de continuidade. Então, mais uma vez a cidade ficou dividida. Mais uma vez. Olha, o sujeito que tem a máquina como prefeito tem na mão, com o dinheiro que chegou aí, não chegou de caminhão, chegou de vagão, né? De verdadeiras locomotivas, despejando dinheiro nessa cidade para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo. O prefeito era para ganhar com pelo menos 80% dos votos. Essa é a minha avaliação. Teve um prefeito que em Votuporanga ganhou com 92%, o Júlio Marão. Teve uma mulher não sei aonde, ele ganhou com 80 e tantos por cento. Com toda a máquina, com todo esse prestígio, com todo esse dinheiro que chegou aí, o prefeito de Rio Preto ganhou com apenas essa diferença. É pouco, se você considerar os votos no geral, como o deputado acabou de dizer, são 302 mil votos somados aos 42 que não aprovaram o governo dele, então é sinal de que não houve aí, a cidade ficou dividida. É um sinal, Marco. Está dividida a cidade. É um sinal de que a cidade precisa participar mais da vida política, porque isso ajuda a administração. Isso não significa fazer uma oposição, né, destrutiva, uma oposição intransigente, muito pelo contrário, nem chamo de oposição. Você tem que tem que ampliar a participação da sociedade. A sociedade tem que participar mais da vida pública de Rio Preto, porque vale a pena. Não conseguimos melhorar a Câmara? Vamos ver, né? Fala melhorar é renovar. E eu não tenho dúvida de que as manifestações, elas que determinaram essa renovação, porque foi acima da média anterior de renovação. Agora, nós temos que pressionar por conselhos. A eleição é o seguinte, ela é didática, pedagógica e dialética, é ponto e contraponto. O prefeito foi eleito assumindo vários compromissos. Cabe à sociedade discutir esse compromisso com ele a partir de agora. E óbvio, mas você acha que a sociedade discute, deputado? Eu acho. Tem que ter um esforço dos atores políticos. Eu que sou deputado, aqueles que foram eleitos vereadores, que têm força institucional, que representam organizações sociais. Eu acho sim. A sociedade ela quer participar, tem que ter canal. Quantos debates foram feitos em Rio Preto? Mais de 15. Mais de 15 debates. Debates organizados por instituições. Tá? Então tem o desejo. É óbvio, Marco, nós temos uma cultura de pouca participação política. Até porque é uma democracia jovem. O processo de redemocratização no Brasil ele tem pouco tempo. Não pode esquecer que nós enfrentamos 2 ditaduras no século passado. Isso não é pouca coisa. Nós interrompemos um processo de educação política, processo pedagógico de cidadania, substituímos por uma interrupção brusca de autoritarismo, de abuso de poder, de violência, de morte, de prisão. Isso influencia até hoje, você percebe resquícios da ditadura militar, de gente que não quer discutir. Uma coisa que para mim chamou atenção, as escolas públicas estaduais
elas têm receios, muito receio de fazer discussão política, onde deveria ser o berço. O berço da discussão política da cidadania deveria ser a escola pública. Não é, porque as pessoas ficam apavoradas. Eu sei disso. A gente não podia colocar o pé numa OBS para filmar que era reprimido. Não podia colocar o pé numa escola para filmar que era e o contrário. E por outro lado, o prefeito usou e abusou da máquina pública, filmou todos os programas, simulou coisas que não existiam e nada aconteceu. Agora a escola particular já não. Olha que coisa interessante, uma observação que tem que ser feita. A sociedade civil organizada de Rio Preto, o voto livre e consciente, esse se manifestou de uma outra maneira. Esse voto está entre os 42% que disseram não. Aí está, então você quer dizer que os outros, esse voto não tem valor, é um voto de cabeça? Não. Voto consciente também que fez opção pela continuidade de um projeto. Só isso. E esses 42 não tiveram eficiência para ser mais. Não se comunicaram da maneira correta para ser mais, para aprofundar o debate. Tivemos dificuldades, obviamente, que serão colocadas. Mas isso tudo é detalhe. A verdade é essa. 58% fez opção e 42% uma outra opção. Agora, o que ficou disso tudo que é importante? Nós fizemos um grande debate no Rotary. Nós fizemos um bom debate na maçonaria. Nós fizemos excelentes debates em escolas, faculdades, cursinhos, em praça pública, em movimentos, com igrejas. Então, isso não é pouca coisa. Isso deve continuar. E todo mundo foi se comprometendo. O debate foi importante, o debate foi bom político na cidade. É pena que eleição é eleição, o sistema ainda é frágil, nós estamos amadurecendo. Mas o que fica? Tem espaço em Rio Preto para Rio Preto ser mais organizada socialmente, culturalmente, e a gente criar condições de participação. E outra coisa, Marco Ferreira, a vida muda. Política é um jogo que não termina. Entendeu? Daqui 2 anos tem mais embate eleitoral, daqui 4 anos tem mais, daqui 6 anos tem mais, e vai. É uma sequência, né? Exatamente. O que não pode é a discussão política, a participação ficar apenas no momento eleitoral. Aí isso é muito ruim. Então tem que ter um esforço meu, um esforço de quem disputou a eleição e não foi vitorioso, de quem disputou e ganhou a eleição para vereador, do movimento social em Rio Preto, continuar, né, ocupando os espaços de imprensa que sempre estão à disposição para fazer discussão política e aprofundar. Eu sou um defensor de aprofundar as coisas, trazer a verdade, sem ressentimento, sem mágoa, mas sempre registrar a história, porque ela tem um valor pedagógico, ela tem um valor importante. Entendi. Deputado, o nosso telespectador Paulo Ferrari diz aqui o seguinte: o culpado, não vamos colocar como culpado, mas não teve segundo turno porque o Manuel Antunes não foi bem votado, né? Então ele coloca aqui a ausência do segundo turno por conta disso. De fato não foi. Olha, me surpreendeu a votação do Manuel Antunes. Marco, eu não sei se ele foi atrapalhado pelo seu vice, que em determinado momento da campanha. Não sei. Nada disso. Não sei. Nada disso. O Manuel não pode ser culpado de ser íntegro. Não é culpado. Deixa eu explicar. O Manuel Antunes poderia ter tido mais votos, ter tido 15, 20% dos votos? Sim. Se ele tivesse uma campanha muito estruturada. E sabe por que ele não tem uma campanha estruturada? Porque o Manuel não tinha dinheiro na campanha, ele usou o dinheiro do próprio bolso. Porque ele é digno, porque ele é íntegro. A pessoa não pode ser culpada por ser íntegra. E é óbvio, tem toda uma circunstância política. Ele tinha um desejo de ser candidato. E foi respeitado. Respeitou esse desejo e eu respeitei, dele. Continuo amigo. Terminou a eleição, fui à casa dele cumprimentá-lo. Foi um guerreiro. Ele guerreou absolutamente sozinho. Eu, com uma militância, sem recurso, com muita dificuldade, mas com militância política, que o nosso partido tem, que a coligação tinha, com o apoio do ex-prefeito Edinho Araújo, com uma vice que só me deu orgulho, né, que só incentivou nossa campanha, que honrou, que fez campanha o tempo inteiro ao meu lado. Então é uma outra circunstância. O Manuel foi um leão, o Manuel recebeu uma rasteira política há 4 anos que ele não esperava, que dificultou muito, que interrompeu um processo dele. E obviamente a vida muda. O Manuel foi prefeito há muito tempo atrás. Os eleitores não deixaram de admirá-lo, apenas vai mudando de opção. O problema, deixa eu tentar dialogar com, qual é o nome dele, Paulo Ferrari. Paulo Ferrari, eu entendo o que você quis. Talvez ele também, né, ele fez uma conta mais simplória da questão da quantidade de votos. O Manuel, ele começou de fato com 16%. Tinha pesquisa que ele chegou a ter 18% no início da campanha.
16%, 15%, 14%. Foi caindo, 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 caindo. E o mais contraditório, ele não perdeu esses eleitores para mim, para o Belode, nem para o Marcelo Henrique, que eram candidatos que ele fazia referência, né, que tinham uma boa relação. Ele perdeu para o atual prefeito, quem foi que deu o golpe nele há 4 anos. É muito estranho, mas por quê? Porque as coisas não são discutidas. Essa história de traiu ou não traiu, ela dilui, ela some no ar. E fica para trás, e as pessoas olham para frente. Então é uma contradição muito grande, que o Manuel foi candidato exatamente para se contrapor ao atual modelo. Principalmente, ele tinha uma posição muito, como todos nós, muito definida de contraponto à forma como a cidade estava sendo administrada. No entanto, as pesquisas apontaram, ele não perdeu o voto, os votos que migraram dele não foram para mim, nem para o Mauro Belode, nem para o Marcelo, foram para o atual prefeito. Então essa é uma contradição, talvez, e o que eu estou dizendo dialogue com o Paulo, mas não que a culpa seja dele. Existe uma máquina poderosa de fazer campanha, de fabricar voto. É uma máquina mágica de fabricar voto que é muito difícil você enfrentar. Estou recebendo aqui um e-mail da minha... Eu passei a admirar essa menina na campanha. Eu diria que ela foi assim, quase que uma mascote do Vergonha Rio Preto. E ela está mandando para casa. Oi, Marcos. Olá, Pipoca. Também tenho liberdade de chamá-la de Pipoquinha, porque eu chamei várias vezes para que ela estivesse aqui no programa e ela, por um assunto ou por outro, por um problema pontual, não pôde vir e tal. Um dia ela acabou vindo e eu falei, bom, então você não é mais Pipoca agora, você é Pipoquinha. E ela está escrevendo aqui, Marcos, oi João, gostaria de parabenizar o deputado, dizer que ele é a minha inspiração política, que me dá forças para continuar a luta e me faz acreditar que nem tudo está perdido. Parabéns pela campanha. Bom, senhor deputado, qual sua expectativa para as próximas eleições e como o senhor se sentiu em relação ao resultado? Um grande beijo. Vitória Sex. Essa menina, a menina que participou do movimento, esteve aqui no programa e eu tenho que considerar que ela foi uma grande lutadora, não em relação à sua campanha absolutamente, mas em relação ao movimento Vergonha Rio Preto. Esteve na Câmara, está convocando através do Facebook muita gente para ir na Câmara hoje, já falar e ver a cara dos vereadores que não ficam. Arrumaram uma confusão aí, viu, João? Ela está fazendo uma referência ao senhor, deputado. Tá vendo como a gente tem de sabores, mas também tem momentos, né, impagáveis, e esse vai ser um deles. Imagina o encontro do movimento Vergonha Rio Preto hoje, de qualquer cidadão que vai lá compor, não precisa ser militante desse movimento, que é um movimento pluripartidário. Lá tem militante de todos os partidos, do PV, do PSOL, do PSTU, do PT, do PCB, de vários partidos, de vários segmentos, gente também que não milita em partido nenhum, é ambientalista. Imagina esses cidadãos agora, hoje na Câmara, encontrando os vereadores, que coisa interessante, histórica. E eu concordo com você, essa garota... Você é uma jovem, né? É uma jovem, essa jovem estudante, junto com os demais, foram, né, resistentes, foram guerreiros nessa eleição e fizeram um papel de cidadania muito importante, muito importante. E não estavam sozinhos, eles conseguiram arregimentar um grupo de pessoas que resistiram o tempo inteiro e deram uma grande contribuição. Rio Preto deve a eles a possibilidade de renovação na Câmara de Rio Preto. Olha, eu costumo dizer aqui no programa, deputado, que esse grupo foi dos últimos tempos, né, não sei com relação à questão partidária, como o PT fez história nessa cidade, em relação ao foco de sociedade, de reação social por conta dos desmandos que aconteciam nessa cidade, foi o último grupo de resistência criado em São José do Rio Preto, o Vergonha Rio Preto. E resistiu até o fim. Brigou, está processado, foram detidos durante a campanha eleitoral e tudo mais, mas estão aí. E parece que cada vez mais organizados, embora não tenham sido aí alcançado talvez o maior objetivo. Mas alcançaram o maior objetivo que eu disse aqui ontem, da varredura que foi feita na Câmara Municipal de Rio Preto. E nós tivemos, viu, Marco, e a Câmara poderia ser muito melhor ainda hoje. O que aconteceu? O PV atingiu o quociente eleitoral, mas o List está com voto sob júdice. E se valer, ele vai ser eleito, que eu achei uma grande injustiça com ele. Porque ele teve um erro de contribuição de campanha. Ele contribuiu além do que pelo que ele arrecadou durante o ano, pela sua renda anual, além do que a lei permitiria. Agora, isso é um erro formal
ele poderia pagar uma multa, como já pagou, né? E essa sim é a pena dele, uma pena compatível por um erro formal, não foi um erro de má fé, não foi lavagem de dinheiro, não foi corrupção, longe disso. E o Paulo Paulera, o projeto é idêntico, a justiça aliviou, foi candidato, está eleito. O List foi candidato, foi eleito e não vai tomar posse porque os votos dele não valeu pelo mesmo problema. Ele tem uma chance ainda, que acho que está no Tribunal Superior Eleitoral. Tá, Tribunal Superior Eleitoral. Então ele tem uma chance. João, seria justo, ele vai assumir, você sabia, né? Se valer os votos dele, ele vira vereador, então, pelo PV. E uma pena muito grande, aí, né, acho que do ponto de vista político, eles tinham as suas razões, o pessoal lançou um candidato próprio, mas do ponto de vista... uma tragédia. Do ponto de vista da política real, da importância para a cidade, eu também acho que eles erraram, porque o Pedro Roberto foi um dos mais votados e não foi eleito porque não atingiu o quociente eleitoral. Então a gente tem que repensar às vezes. A política de aliança, ela é importante, desde que ela seja feita com métodos transparentes, na boa política, com a boa fé, com a boa intenção, com desejos legítimos que se conciliam. Ela deve ser feita, porque a aliança se faz entre os diferentes mesmo, não se faz entre iguais. Iguais estão no mesmo partido. Nem no mesmo partido eles são iguais, tem as diferenças. Então você tem que fazer. A aliança é importante para mostrar que você é capaz de conviver com gente que pensa muito próximo a você e gente que não pensa tão próximo, mas é capaz de conviver. E se o pessoal tivesse procurado uma aliança, o Pedro Roberto estaria eleito hoje. Também considero uma tragédia, um desastre para a cidade, um vereador tão importante como o Pedro não ter sido eleito. Pior, não foi por ele, foi porque o conjunto onde ele estava não atingiu o quociente eleitoral. Também é triste, hein? Tudo é uma escola, Marco. Essa eleição teve momentos fantásticos, brilhantes, e teve momentos também que eu conseguia fazer autocrítica e falar, erramos, né? Aqui e ali. Então tudo é uma escola. Tanta coisa boa, a experiência boa que você teve ao encontrar as pessoas. Teve os erros. E tem erros que você tem que reparar. Né, exatamente, com tranquilidade. Né? Com tranquilidade. Tem que ter tranquilidade para encarar os resultados. Ganhar e perder é da vida e é do jogo político. Faz parte. Faz parte e encarar. Saber fazer a leitura correta, ver o que sobrou do céu e caminhar. É verdade. Marcos e João, eu tive várias informações e dados de que o grande responsável pela queda de votos do Mané foi seu vice, principalmente por ele ser pastor. Senti muita rejeição por parte de eleitores com o vice do Mané. O que vocês acham? Afinal, o vice não traz voto, mas tira muito. É o Zeca que está perguntando aqui pra gente. Tem aqui o e-mail dele. Bom, gente, eu faço a mesma leitura. O Manuel Antunes continua para mim sendo a maior liderança popular que Rio Preto já teve. Porque eu sei como ele foi eleito nas duas eleições, como ele governou e como o Manuel trata a política. Com imensa integridade. Imensa integridade. E infelizmente, né, o tempo vai passando, ele foi perdendo o grupo, foi ficando sem mandato e vai se enfraquecendo politicamente. Não significa que ele não é um homem de extremo respeito em Rio Preto. E não acho que não teve culpado em nada. A votação dele, ela foi baixa, poderia ter sido muito maior, mas não por ele. É porque as circunstâncias históricas eram outras. Agora, de fato, não acho que o vice fez com que ele perdesse voto. Agora tem uma coisa, o vice não ajudou nada. Né? Vice pessimista é a pior coisa que tem. Né? O vice ficava dando declaração de que não haveria segundo turno na cidade, enfim, estimulando. De fato, o vice dele, na minha opinião, ele vacilou. Vacilou, porque é um pouco a característica. Eu conheço o pastor Sebastião, eu sou deputado junto com ele, eu sei da firmeza ideológica do pastor Sebastião, eu sei das convicções do pastor Sebastião, sei muito bem de que lado o pastor Sebastião está, né? E de fato o vice não ajudou, mas não atribuo. Achar culpado depois do processo eleitoral é a coisa mais fácil que tem, e eu não faço isso. Os erros que nós cometemos, né, eu sempre me coloco à frente. Foi principalmente meus. É assim que tem que ser. De o comandante da campanha é sempre o candidato. Ele tem a sensibilidade da rua, ele propõe, ele organiza a campanha. E o Manuel Antunes não foge de responsabilidade nenhuma. Ele não precisa de culpado para nada, porque ele tem que terminar. Ele é um homem digno, ele foi 10 anos prefeito dessa cidade, ele não tem um processo de improbidade administrativa.
Ninguém fala que o Manuel Antunes é ladrão nessa cidade, ninguém. Eu nunca ouvi isso em canto nenhum da cidade, Marco. E você sabe que é difícil você ser prefeito de uma cidade e não sair com arranhão. Mesmo que você tenha sido absolutamente íntegro, você contrariou o interesse, você acaba. O Manuel Antunes não tem nada, eu nunca escutei absolutamente nada. E nos dias de hoje, esse é o grande fato. Ter voto ou não é um detalhe. Paulo Maluf já foi muito bem votado nesse país, minha gente. Então, é muito relativo. Tem tanto corrupto que tem voto por aí. Agora, qual é o grande patrimônio do professor Manuel Antunes? Ele levanta hoje e anda de cabeça erguida em qualquer lugar. Ele deu uma bela contribuição para a cidade, ajudou a formar muita liderança e terminou com muita dignidade a eleição. Poderia ter tido mais votos? Eu gostaria que ele tivesse tido, eu estaria no segundo turno. Se eu tivesse mais votos, eu estaria no segundo turno. Não deu, passou, página virada, não tem culpado. Política se olha para frente. Não dá para olhar para o retrovisor. Qual é o saldo positivo? Renovamos a Câmara, elegemos 3 vereadores da nossa coligação, gente nova que a gente tem que apostar na Câmara. O movimento social resistiu, se organizou, fez um bom debate. As escolas particulares se abriram para o debate sobre a educação, sobre tudo. Ao contrário das escolas públicas, né? Que nós vamos agora forjar, que tem a obrigação de se abrir. Então a vida continua, vamos tocar, vamos lutar por projetos importantes. Vou lutar para Rio Preto receber uma universidade federal, vou lutar para o Parque Tecnológico sair, vou lutar para o plano de mobilidade acontecer em Rio Preto. Coisa que depende do governo federal eu vou fazer, que depende do governo do estado eu vou lutar na Assembleia. Espero que o prefeito agora, que nós não seremos mais adversários, pelo menos na próxima, né? Primeiro porque ele não pode mais ser candidato, segundo que eu não sei se serei candidato, que isso depende de uma série de coisas. Agora ele me receba, porque se negava a me receber. Eu apresentei emenda para Rio Preto, ele não aproveitou, para construir uma praça da juventude. Apresentei um monte de emendas no orçamento. Ele não aproveitou? Ele não aproveitou e não me recebia, com medo de dividir louros. Vamos passar a borracha nisso. Deputado ele não te recebeu? Deputado, mas isso é detalhe. Está registrado. Também não usei em campanha. Meu Deus. Não usei em campanha, não vou usar. Não, Marco, mas por favor, não estou lamentando. Estou dizendo que eu quero olhar para frente. E espero que agora mude. Ele não vai disputar a reeleição, que o governo dele seja mais democrático, menos obscuro, que seja menos perseguidor, mais conciliador, que seja mais participativo e menos transparente. Que seja mais transparente agora, que ele não precisa mais ficar se escondendo. E óbvio, e tem uma coisa que vai continuar. Rio Preto sofre a maior denúncia de corrupção da sua história. E a justiça não pode se calar. E os movimentos não vão se calar. E o Ministério Público tem que agir. E o juiz tem que receber as pessoas. Porque o atual juiz, o juiz eleitoral da principal zona que é responsabilizado por propaganda, ele não recebia advogado, ele não recebia gente para conversar. Tem que parar com isso. Agora, infelizmente, tem um monte de juiz que conversa, que entende o seu papel, que sabe da sua importância para o fortalecimento da democracia, para a boa utilização do recurso público, para a garantia da ordem, do equilíbrio democrático na cidade. Tem um monte de promotor que é guerreiro, que é combativo, que recebe as pessoas, que tem boa fé. E é nesses que nós vamos apostar. São com eles que nós vamos dialogar. É com a sociedade que se abriu para conversar. E aqueles que tiveram outra posição, que respondam por elas. Na história, para Deus, para sua família, a vida continua. Então o resultado é muito positivo, o resultado político é muito positivo. Passamos por um processo, aprofundamos debates, discutimos projetos importantes para a cidade e agora tem que ter unidade de ação num monte de coisas e também vai ter disputa política num monte de coisa. Não adianta, eu estou à inteira disposição para unir esforços para Rio Preto, especialmente aquilo que depende de contatos que eu tenho, de relação que eu construí, da minha relação dentro do partido, no governo federal, está inteiríssimo à disposição. Mas também movimento social, movimento por transparência, por combate à corrupção, conte comigo nessas trincheiras também. Nós vamos fazer as duas coisas, separar. Uma coisa é o interesse da cidade. Isso aqui tem que ter unidade, sempre no interesse da cidade. Outra coisa é o interesse político e ideológico que todo mundo tem. Eu tenho o meu lado e eu nunca escondi. Eu sento na mesa com qualquer um. Sabe, porque eu sei muito bem de que lado eu sento da mesa. Eu nunca misturei papéis e nunca mudei de lado. Então é assim que eu vou continuar fazendo política. Ok, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes então para concluir o nosso Opinião Cidade de hoje. Até já. Estamos de volta com a nossa Opinião Cidade, aqui pelo 16, a TV da cidade, conversando com o deputado estadual João Paulo Vilo. Clodoaldo Gomes pergunta: João Paulo,
Como você vê a cobertura da imprensa nas eleições? Eduardo, olha, não dá para fazer uma avaliação geral, é uma avaliação pontual. Primeiro, eu queria aqui dizer que muitos jornalistas, muitos mesmo, tiveram uma posição muito firme, muito íntegra, de até enfrentamento dentro das redações para poder expor a verdade. Especialmente a imprensa escrita, não toda ela, menos o Diário Oficial do município, que é uma vergonha, né? O que o de hoje faz tudo é relativo na vida, menos o que o de hoje faz na eleição, que é demais, né? É uma brincadeira de mau gosto, então não dá para considerar. Agora o Jornal Bom Dia teve uma participação, né, de certa forma, um esforço muito grande de boa parte da redação para expor a verdade, fazer o bom debate. O Diário da Região foi fundamental, garantiu, pelo menos no processo eleitoral, que os movimentos sociais, já que a justiça calava os movimentos, a justiça calou a campanha, todas as campanhas, o Diário da Região garantiu uma discussão importante sobre as denúncias em Rio Preto. Eu acredito que fizeram uma cobertura isenta. Eu pelo menos não me senti prejudicado. Já me senti prejudicado em vários momentos, no processo eleitoral não, especialmente do meio para o fim, quando é um momento muito delicado. Já não posso dizer o mesmo das televisões e nem de todas as rádios, embora a maioria das rádios também acho que teve uma cobertura, a maioria, não todas, e também das televisões muito menos. Não foi justa a cobertura, não foi justa a maneira como foi, mas isso aí Você é magoado desse processo? De jeito nenhum. Uma coisa que eu não guardo é mágoa, Marcão, porque a gente não caminha. Passou. Eu intensifico a luta, eu faço o que tem que ser feito, eu corro muito, às vezes da ansiedade, você vai na empolgação, no entusiasmo, enquanto é possível. Consumou, saiu o resultado, tudo é página virada, do ponto de vista de olhar para frente, de esperança, de caminhar. Marcos, assisto o seu Pedro Damian, manda para cá. Damiani, desculpe. Damiani Silva, né? Marcos, assisto quase todos os dias seus programas. Gosto muito dos comentários do Dr. Liberato. Ao deputado tenho uma grande simpatia, admiração. E por ser jovem, acho que seria um dos melhores prefeitos de nossa cidade. Tenho uma grande admiração pela sua pessoa. Está se referindo a mim aqui, muito obrigado. Aliás, está se referindo ao deputado. Tenho uma grande admiração pela sua pessoa, deputado, mas não consigo confiar no seu partido. Não teve meu voto por causa do seu partido. Acompanho o seu trabalho, agora a referência minha, com grande admiração. Eu digo para os meus grandes, para os meus que aliás, tudo referência a você, deputado. Desculpe aqui a atrapalhada. Acompanho o seu trabalho com grande admiração e digo para os meus amigos que o grande político de nossa cidade é o senhor Pedro Damiani. Podia ter votado em mim então, Pedro. Só não votou por conta do partido. Por conta do partido. Bom, Pedro, eu não sei se você vai ter. Eu agradeço imensamente o carinho, as palavras aí de incentivo e de admiração. Mas a minha pergunta faz a Vitória, que é essa questão do partido. Você acha que o partido te prejudicou? Não, de maneira alguma. Como o partido me prejudicou, eu fui presidente do partido aos 18 anos. Foi o partido que me deu possibilidade de crescimento, que eu pude fazer política. O PT é uma escola política, agora é um partido que tem erros, gente. É um partido que governou o Brasil e mudou a cara do Brasil. Nós ganhamos respeito internacional, nós aumentamos a igualdade social no Brasil, diminuímos as diferenças, incluímos mais de 1 milhão de jovens pobres nas universidades, nós incluímos 40 milhões de pessoas, tudo no governo federal. A indústria do Brasil voltou a crescer, o Brasil tem respeito internacional, ao ponto do chefe da nação mais poderosa do mundo virar para o Lula e falar: Lula, você é o cara. Por que ele está dizendo aquilo ali? Pelo respeito internacional, pelas políticas públicas que foram implementadas no Brasil. Agora o partido tem erros, cometeu erros, e aqueles que cometeram erros, né, vão sofrer com seus erros. Muitos foram penalizados pelo partido, e é isso. Aquela história, você admira uma família, você é vizinho da família
durante anos, uma família que sempre foi solidária à sua, vocês sempre confraternizaram, tiveram uma relação humana, aquela relação saudável, comunitária, de confiança. Às vezes um membro daquela família, um filho, por algum motivo se desvirtua, erra na vida, vai preso, entra no crime. Você vai generalizar e tratar aquela família inteira do mesmo jeito? Então é isso que eu peço em relação ao PT. Nós tivemos erros, agora peraí. E a contribuição que esse partido deu? Nós não temos nenhum filiado do PT, dos mais de 2 milhões de filiados que nós temos no partido, nenhum é acusado por enriquecimento ilícito, nenhum. Nós não temos isso no nosso histórico. Você tem gente que está respondendo nesse tão chamado processo de mensalão, no apelidado processo de mensalão, gente que cometeu erros, que fez caixa 2 de campanha, que misturou público e privado e está pagando por isso, mas não gente que se enriqueceu. Nenhum deles responde por enriquecimento. Responde por um erro tático, político, muito sério, por conta de ter adotado, ter herdado um sistema de financiamento público chamado Valério Oduto, que nasce em Minas Gerais. Sabia que o mensalão mineiro... O sêmen, atenção, deixa eu fazer uma observação aqui. O sêmen do mensalão, o embrião do mensalão surgiu no governo Fernando Henrique Cardoso, com a questão da proposta de emenda constitucional da reeleição do presidente. Então o sêmen está lá. Marcou, para concluir aqui. Então, sabia que depois desse aí vai julgar o mensalão mineiro, que na verdade eu não entendi porque está sendo julgado depois se ele é anterior. Mas é óbvio, toda uma tendência a nos prejudicar no processo eleitoral. Então, eu sei fazer autocrítica, sei quando o partido erra, faço crítica interna, faço disputa interna no partido, mas também sei da importância desse partido para a democracia. O PT é o único partido que tem eleição direta para compor os seus quadros. É o único partido que está no seu regimento que é obrigado a ter 50% de mulheres na direção do partido. É o partido que fez de empregadas domésticas, de cortador de cana, de seringueiro, de metalúrgicos, gente muito importante para esse país. Que viraram deputados estaduais, prefeitos, governadores de estado, presidente da república. É o partido que levou a primeira mulher à presidência da república. É um partido que tem os seus erros, mas tem muito acerto nesse país, que tem lado, que tem posição. Agora eu lamento, eu gostaria muito que as pessoas me dessem a oportunidade de conhecer a mim, mas também conhecer o partido, a metodologia, de visitar, de conhecer os seus quadros, porque nós estamos abertos a fazer o debate. Rio Preto ajudou, e o PT ajudou muito a nossa cidade, muito mesmo. Nós temos estação de tratamento de esgoto hoje em Rio Preto, que é muito importante para a infraestrutura da cidade, para atrair investimentos, para a qualidade de vida, para a saúde da cidade, que foi feito quando o governo o Lula era presidente da República, a pedido do PT e do Edinho Araújo. Nós estamos fazendo uma obra gigantesca na cidade, tanto investimento como nunca teve, num governo administrado pelo PT. Então eu sei, eu respeito, muita gente vem falar, você tem que mudar de partido. Eu não vou mudar de partido, a não ser que eu não encontre mais razão para estar no PT. O dia que eu perceber que os erros do PT, eles são maiores do que os acertos, e que os erros, e que muitas vezes o desvio de caráter, mau caratismo que tem também, predominar o partido, passar a ser a lógica do partido, eu sairei do PT. Mas enquanto o PT for um instrumento, partido é meio, não é fim. Partido é instrumento para você fazer coisa boa. E agora tem gente que usa esse instrumento para fazer coisa ruim. Aí vai da opção de cada um. Mas partido ele é meio, ele não é fim. Qual que é a finalidade? É a boa política. Então eu vou ficar no PT enquanto eu acreditar que o PT garante essa instância democrática, enquanto o PT for um instrumento de coisas boas para esse país, para essa cidade. Quando não for mais, eu vou fazer uma avaliação e ver para onde eu vou. Quero registrar aqui no nosso e-mail a presença do coronel Jean Charles Serveto. Coronel, o senhor chegou lá, eu cantei a bola, hein? Falei que o senhor ganharia a eleição. Parabéns pela sua eleição, Jean. Está dizendo que o som está ótimo e transferindo um abraço para o deputado João Paulo Rilo. Eu que agradeço, Jean, todo o companheirismo do Jean na campanha, foi um orgulho tê-lo em nossa chapa, como foi um orgulho caminhar com aquela chapa de 34 candidatos, quase 50% de mulheres. Foi um prazer, uma honra, uma experiência muito boa, com uma chapa tão digna como a nossa, que chegou a 3 vereadores, todo mundo sabe que vereadores guerreiros que abraçaram a campanha de prefeito, que não fugiram à luta, e o Jean foi um desses. Merecida a eleição do Jean.
Tenho muita esperança e muita fé que o Jean será um grande vereador e vai dar muito orgulho para a cidade. Parabéns você, Jean, e toda a sua equipe, né, que acreditou, que eu sei desde o começo como é que vocês fizeram campanha. Campanha digna, uma campanha casa a casa, com reuniões, no convencimento. E é por isso que o Jean entra com liberdade total na Câmara. O Jean é livre de qualquer interferência econômica ou obscura. Ele é ficha limpa, ele vai fazer um grande trabalho na Câmara. Como vai fazer? A Celi, que é um orgulho para nós do PT, uma mulher eleita vereadora em Rio Preto, a segunda mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores na Câmara de Rio Preto, e vai fazer um espetacular mandato, uma defesa dos servidores, a defesa da educação, da boa política, ao lado do vereador Marco Rilo, que é meu pai, que foi o mais votado da história da cidade. Isso também foi muito importante. Ele que foi tão atacado, e ficou muito magoado, Marco. Ele ficou muito abatido quando colocaram editaram, né, colocaram o trecho em que ele se dirigia a Alessandra Trigo, de uma maneira muito, né, muito atípica. Não digo que fico feliz, às vezes, com a forma como ele faz a política, mas tenho o maior orgulho do gesto e da intenção com que ele faz e do conteúdo dele. Às vezes discordo da forma e pontuo para ele. Agora, cada um é o que é, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E se ele não tivesse essa forma, talvez ele não tivesse esse conteúdo. Então, para mim, ele é extremamente necessário, e agora é uma oportunidade, é um orgulho ser filho do vereador Marco Rilo, né, com todo o seu jeito de fazer política muito original e muito digno. Então, parabéns ao Jean, à Celi e ao vereador Marco Rilo, que retorna à Câmara como vereador mais votado da cidade, e um agradecimento a todos os candidatos a vereador, porque nós só fizemos 3 vereadores pela votação de todos, ninguém se elege sozinho. Então, os 3 que foram eleitos, eles têm muito compromisso com os demais candidatos, e espero que sejam generosos com aqueles que querem ser vereador um dia e que contribuir com a eleição de vocês. Como? Qual é a melhor forma de vocês agradecerem esses companheiros que foram à luta para que vocês fossem eleitos, tendo uma posição digna na Câmara de Rio Preto, uma posição independente, que é o que eu tenho certeza que vocês farão. Deputado, nós temos ainda várias perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue responder todas. Vamos ver. Se A, o Hipólito, se A tem convicção política distinta de B, A não deveria aliar-se a B, pois no futuro prejuízos recairão naturalmente sobre A, talvez por força da causa e efeito ou ação e reação, ou para cada ação existe uma força favorável ou contrária. Abraço, Hipólito. Tinha que chamar Pitágoras. O Hipólito é um policial ambiental aposentado, participa sempre do programa. Legal. A Gisele Lilian Rocha pergunta o seguinte: olha, João Paulo, foi uma pena você não ter ganhado, mas gostaria de saber se você acha, se o Edinho tivesse sido candidato, ele tinha alguma chance também de ganhar do atual prefeito? Não, teria segundo turno, né? Ninguém saberia quem, na minha opinião, também tudo é achismo, gente. Porque a hora que você vai para a realidade é outra coisa. Mas na minha opinião, por ter mandato, por ser deputado federal, por ter administrado a cidade no período mais recente do que o professor Manuel Antunes, estava mais vivo na memória das pessoas a gestão do Edinho, com certeza ele teria um desempenho melhor e teria segundo turno na cidade. Quem iria, não arriscaria dizer aqui quem estaria no segundo turno, mas com certeza a possibilidade de um segundo turno seria maior. Mas tudo isso, gente, comentar o jogo depois que acabou fica muito fácil. Mas eu quero dizer que o ex-prefeito Edinho Araújo foi de extrema lealdade comigo, ao contrário do que sugeriram no meio da campanha, que ele não estava firme, que não estava fazendo campanha. Não, ele é deputado federal, tinha as obrigações na região, foi cumprir, né, e na medida do possível, sempre que nós chamamos, esteve em Rio Preto, e foi de extrema lealdade na campanha. Não tenho queixa nenhuma do PMDB, nem do deputado federal Edinho Araújo. Bom, a dona Cássia diz o seguinte: no Facebook formaram uma corrente que dizia assim, peraí, deixa eu posicionar: não vote no Manuel, se votar nele você estará ajudando João Paulo Rilo do PT. Isso ajudou o povo a não votar no Manuel? Abraço. Não. Acho que isso é questão pontual do Facebook que acabou não. Aliás, fez Você considera importante o trabalho do Face aí? Da campanha? Considero importante Funcionou nos Estados Unidos com todo tipo de manifestação, Marcão. Eu acho que a gente tem que aproveitar de tudo aquilo que encontra as pessoas, que monta fórum de debate, é importante. Agora, você tem que dar devida importância.
eu acho que ele tem um peso. E às vezes não é um peso como tem gente que acha. Eu conheço gente que tinha 70 mil pessoas no Twitter, seguidores, e fez 1.500 votos para deputado federal. Ou seja, né? Então é por aí. Eu acho que a internet ela é uma ferramenta a mais, apenas. Ela não é determinante ainda, pode ser que um dia seja. Ela não é determinante no processo eleitoral. Os veículos de grande comunicação, os jornais impressos diários e as emissoras de TV hoje têm um poder muito maior de formar opinião, de mudar, de influenciar no processo do que a internet. A internet, o que ela faz? Ela pauta e muitas vezes ela é a origem daquilo que vai para a TV, daquilo que vai para os jornais, daquilo que vai para a população. Ela tem isso. Então você tem que entender essa ferramenta. Ela cumpre um papel. Agora, ela não tem o papel de determinar, a internet não é ainda no Brasil um veículo de massa, um fórum de massa de comunicação. Meus parabéns, camarada e companheiro João Paulo Rilo. Méritos a você pela inteligência intelectual e articulativa. Que a luta seja contínua e próspera. Hasta la vitória. Um grande abraço a você, Marcos. Obrigado. Ricardo Bevilacqua Nascimento. Obrigado, Ricardo, é camarada mesmo. Pelas palavras. E é isso, a vida que segue agora. Vamos olhar para frente, terminar o ano, volto ao mandato e conte comigo nas trincheiras aí em defesa da cidade, na organização social e na relação com as instituições, viu, Marco? Repito, quero ampliar minha relação com as instituições religiosas, sejam elas católicas, espíritas, evangélicas. Felizmente esse ano nós quebramos de vez essa resistência, essa boataria que existia, que eu não conseguia me relacionar com os evangélicos, né? Inventar essas coisas para me distanciar. E felizmente dessa vez não. Tive apoio de muito evangélico, muito pastor de igreja, abrir igreja para eu falar, né? Foi muito importante. Que eu sou católico, tenho uma relação com a igreja católica, uma relação espiritual, uma relação social, política também, mas tenho com vários segmentos, porque eu sou um homem público, faço política, e todo mundo, de qualquer crença, de qualquer credo, quiser ter relação comigo, política, para o bem comum, vai ter de maneira muito tranquila. Muito obrigado, deputado João Paulo Rilo. Eu que agradeço. E a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado. Até o final do ano, espero que você me convide para a gente fazer um balanço do mandato. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. O nosso Opinião Cidade termina aqui. Estaremos de volta amanhã no nosso horário habitual. Até lá.